reverendíssimos senhores padres, reverendos diáconos, seminaristas, meus irmãos, minhas irmãs, meus caros Geraldo Gabriel e José Carlos. Hoje é dia de São Pedro e São Paulo. E a igreja de Divinópolis está ganhando um Pedro e um Paulo. Quero dizer, um Geraldo e um José. É o mistério da igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou e regou com o seu sangue e fez viver com a força da sua ressurreição. É o mistério do ministério que Jesus estabeleceu com seus apóstolos e discípulos para continuar na terra a construção do seu reino de amor. E era justamente o que eu estava pensando aqui agora. Qual dos dois é Pedro? Qual dos dois é Paulo? Pelas palavras que eu ouvi, parece que o Geraldo é Pedro. Porque mais entusiasmado, mais prontificado, mais disposto a servir. E assim sendo, o José é Paulo, mas tendo mais facilidade para falar, para explicar, para pregar. Não importa muito se um seja Pedro ou Paulo. O que eu quero saber é se ambos estão dispostos a seguir as pegadas de Pedro e Paulo. Seguir a Pedro pelo entusiasmo e o amor que tinha por nosso Senhor Jesus Cristo. Seguir a Paulo pela fé e pela coragem de pregar o Evangelho até as últimas consequências. E segui-los até o fim, até a morte, se for preciso, como prova do amor a Cristo e aos irmãos. Existe na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo 3 mistérios que são verdadeiramente 3 ministérios, conhecidos por 3 palavras gregas que nós temos que traduzir e explicar. São elas a diaconia, a koinonia e a martiria. Aquele que conhece e ama nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que resolve seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que procura levar a sua vida conforme o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, há de demonstrar para o mundo a sua diaconia, isto é, a sua disponibilidade em servir. Há também de aprender esta convivência com os irmãos, esta fraternidade, esta união daqueles que são todos irmãos de Cristo, filhos do mesmo Pai do céu. Nós chamamos de koinonia ou comunhão, mas ele tem que estar disposto, seguindo a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ele tem que estar disposto às últimas consequências. Se for preciso dar o testemunho com o próprio martírio. Existem 2 espécies de martírio. O martírio de um momento, quando tiram a vida de alguém por ser ele discípulo de Cristo, e tudo se passa num instante. Mas
Mas existe também o martírio de cada hora, de cada dia, de cada tempo da vida. Meus prezados diáconos, que serão dentro em breve, Geraldo e José, eu gostaria que vocês dois abrissem o coração para que nele entrasse esta força de Deus, a fim de torná-los preparados, aptos, dispostos a dar ao mundo estes 3 testemunhos de diáconos, diaconia, prontos para servir, de irmãos destes outros que pertencem ao clero, à hierarquia da igreja, à qual hoje vocês vão pertencer também. Irmãos, não só de nome, mas de verdade, preocupados muito uns com os outros. Irmãos de todos os que vierem ao seu encontro à procura de Jesus. E finalmente, se não forem chamados para dar o testemunho do martírio com uma morte violenta por amor de Cristo, pelo menos estejam dispostos, e talvez seja mais difícil ainda, dar o testemunho pelo martírio de cada dia, no serviço de Deus e dos irmãos. Para vocês serem bons diáconos, precisam praticar em alto grau a virtude da esperança. Para vocês serem irmãos de verdade, precisam praticar em alto grau a virtude do amor, da caridade. E para vocês serem mártires, levados pela força da palavra de Deus, precisam praticar em alto grau a virtude da fé. Fé, esperança e caridade são justamente as 3 virtudes que brotam do coração de Deus e que nos unem diretamente a Deus. Todas as outras virtudes são auxiliares e servas destas 3, sendo que das 3, como nos lembra o apóstolo, a rainha é a caridade, é o amor. Virtude esta que dá nome ao próprio Deus, o amor de verdade. Como, no entanto, recebendo o diaconato, os senhores estão prometendo seguir a palavra e o exemplo de Cristo, que dizia: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Gostaria de lembrar-lhes, de modo especial, este carisma, este dom, este mistério, este ministério de servir. Antes de Cristo, servir era humilhação, era vexame, era sofrimento, era morte. Depois de Cristo, servir tornou-se glória, tornou-se honra, tornou-se mérito, tornou-se vida. É no serviço humilde e simples aos nossos irmãos que nós encontramos a alegria do cristão. É no serviço humilde e simples de cada dia, sem reclamar, sem gemer, é que nós vamos encontrar a riqueza da felicidade em nosso coração.
ser servido. Há muito mais virtude em servir do que em ser servido. Os livros que falam das virtudes, todos eles baseados nas palavras da Escritura, sobretudo do Evangelho, quando explicam para nós a grandeza e a riqueza do serviço por amor de Deus, nos enchem de alegria e de esperança. Porque, meus irmãos, nesta virtude de servir aos irmãos por amor de Deus, estamos praticando a essência da caridade. Estamos praticando a essência do Evangelho. Estamos praticando a essência do mandamento de Deus. Pois foi o próprio Cristo quem nos disse: todos os mandamentos se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Pois então, servir é amar o próximo, e servir ao próximo é amar a Deus. Quem serve está praticando a essência da lei divina.